Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo. Hoje em Timóteo, eu vou ler aqui em Timóteo, capítulo não, versículo 3 de Timóteo. Capítulo 1 de Timóteo, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que diz assim para nós: assume a tua parte de... Não, mas antes disso vou fazer uma oração, pessoal. Em nome do Eterno, peço a sua compaixão eterna, venha abençoar todas as pessoas do mundo, venha abençoar as famílias, a minha família, a família de todos. E abençoa essa pregação que eu vou fazer. Entrego tudo nas tuas mãos, Eterno. Que assim seja. Amém. Vamos começar de novo aqui, né, pessoal? A gente tem que fazer oração antes de começar. Assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus, do Salvador. Soldado do Salvador. Então nós temos que tomar nossa posição como servos do Eterno. E nós sabemos que por servir ao Eterno nós passamos por sofrimento. Não é verdade? Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. É verdade, o atleta recebe a sua coroa quando ele luta segundo as regras ali daquele evento, evento de atleta ali. Então ele é o atleta e tem que seguir aquelas regras. Igual um jogador, né? Ele tem que seguir as regras ali, o atleta. Do mesmo jeito, somos nós, servo do Eterno. Nós temos que obedecer às regras para ter a salvação, que é guardar os mandamentos, fugir do mal, fugir das coisas erradas. E aqui embaixo, no versículo 8, está nos dizendo assim: lembra-te de Jesus Cristo, lembra do Salvador. Lembra do Salvador ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Então nós temos que lembrar do Salvador, de Yeshua. Vou continuar lendo aqui, pessoal. Segundo o meu evangelho, pelo qual sofro até as cadeias como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação
que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Aqui está dizendo, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, até as cadeias, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. E por isso que tudo suporto, por causa dos eleitos. Então, o Salvador está dizendo aqui que ele sofreu muito. Sofreu muito por nós. Por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Então, o Salvador morreu lá por nós, para que nós tenhamos a salvação. Por isso ele sofreu muito lá por nós. E agora nós temos que buscar Ele, largar o pecado e buscar Ele, santificar a nossa vida. E aqui no versículo 11, diz assim para nós: fiel é esta palavra, se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Então, mesmo nós servindo ao Eterno, nós vamos passar por sofrimento. Mesmo servindo ao Eterno, vamos passar por sofrimento, por perseguição. Não é verdade? Quem prega que a pessoa não sofre, isso é mentira. Nós que servimos ao Eterno, nós passamos por aflição, passamos por sofrimento. Mas nós temos de ter fé, de permanecer firme até o fim. Mas, está dizendo aqui, vou até ler de novo. Fiel é esta palavra. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Então, se nós permanecer firme, o Eterno, nós vamos ser salvos. E aqui embaixo, continuando aqui, se nós o renegarmos, também Ele nos renegará. Se nós o renegarmos, se nós o renegarmos, se nós não acreditar nele, também Ele nos renegará. Se a pessoa não ter fé nele, não acreditar nele, nós temos que acreditar no Eterno, porque somente Ele tem a salvação para nos dar. E aqui no versículo 13, se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode renegar, pois não pode renegar-se a si mesmo. Pois é, se lhe somos infiéis, Ele permanece fiel. Se o homem for infiel a Deus, Deus permanece fiel.
pois não pode renegar-se a si mesmo. Então nós sabemos que nós temos de ser fiel a Deus. Não é verdade? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias maus aqui nessa terra, dias difíceis, onde as profecias estão sendo cumpridas aqui na terra. Essa epidemia que está aí no mundo, que tem matado muitas pessoas, mas as pessoas em si viraram as costas para o eterno. As pessoas estão vivendo uma vida virando as costas para o Criador. Por isso o Criador, o eterno, permitiu que o diabo colocasse essas enfermidades aí no mundo. Porque o ser humano, ele está distante de Deus, não quer nada com Deus, está aí praticando o pecado. Não é verdade? Continuando lendo aqui. Deixa eu me ver aqui, pessoal. E aqui embaixo, no versículo 22, diz assim para nós. Isso aqui é mais para o jovem, né, que está falando aqui embaixo. Foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Eterno, o Senhor. Repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabes que elas geram brigas. Ora, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso para com todos. Está dizendo aqui também que, falando para o jovem, foge das paixões da mocidade, segue a justiça. O jovem seguir a justiça, largar o pecado e andar na verdade. Porque esse mundo aqui, ele é enganador, ele é passageiro. Então você, jovem, segue a justiça, anda na verdade, se converta, porque o que o diabo tem para oferecer para o ser humano é morte, é droga, bebida, coisas erradas. E essas coisas não levam a nada. Então você, jovem, se converta, se entrega para o Eterno, leia a Bíblia, busque a face do Eterno, mesmo que você é jovem, para você ser direcionado por Deus, você ter uma vida abençoada no decorrer da sua vida. Encontrar uma moça que quer servir ao Eterno junto com você, fazer um bom casamento, casar, construir família. Mas para isso, primeiramente, jovem, você tem que buscar a face do Eterno, largar o pecado e se entregar para Deus. Aí você ora, jejua, e você vai encontrar uma moça que quer servir ao Eterno junto com você. E casar, volto a dizer, casar e construir uma família.
porque esse mundo não tem nada. Esse mundo é um mundo que está a cada dia ficando pior. Então a pessoa só vai conseguir ter paz se ele se entregar para o eterno. Ele só vai conseguir se permanecer firme se ele buscar o eterno em oração, jejum. Então, jovem, você que é jovem, se entrega para o eterno, porque esse é o tempo. Mas isso serve também para quem é mais maduro, né? Para quem tem mais idade. Não só para o jovem, mas para quem tem mais idade também. Independente da idade. Se entrega para o eterno, para servir a Ele e buscar a face dEle. Seguir a justiça, né? Andar na verdade. Porque nós estamos vendo aí muitas pessoas morrendo com essas doenças que está aí no mundo. Então é tempo de nós orar bastante, é tempo de nós buscar verdadeiramente o eterno. É a única saída para nós, é buscar o eterno, porque somente Ele tem a salvação para dar a todos nós. Pois é. Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Invocam, clamam ao Senhor. Então você que está aí passando por problema, entra no seu quarto, invoca ao Senhor, invoca a Deus, o Eterno, joelha no seu quarto, fecha seus olhos e busca a face do Eterno. Entrega a sua vida para Deus e você vai ver que você vai ter paz. Porque somente Deus, o Eterno, tem essa paz verdadeira para nos dar. É verdade? Aqui bem perto da minha casa, na minha cidade, um rapaz jovem. Eu digo jovem porque eu acho que tinha uns 40, se eu não me engano, uns 42 anos. Rapaz jovem, trabalhava de taxista e ele veio a falecer, pegou essa doença aí, coronavírus, e veio a óbito. Com essa enfermidade do demônio que entrou no mundo. Então, um rapaz novo veio a falecer. Poucos dias agora, aqui na minha cidade. Então, nós sabemos que está essas doenças. Ficou a sua esposa e um filho que ele tinha, criança ainda, 2 crianças que ele tinha, um menino e uma menina, e ficou a mulher e essas 2 crianças. Infelizmente ele veio a morrer dessa doença, coronavírus. Então está surgindo essas pestes no mundo que o demônio colocou por causa da desobediência do homem que não quer nada com o Criador, vive aí só praticando o pecado. A maioria das pessoas não quer largar o pecado. Então, volto a dizer, Deus permitiu, o Criador, que o diabo colocasse essas doenças no mundo, por causa da própria desobediência do homem.
que não quer largar o pecado. As pessoas hoje em dia têm um negócio de viver junto, demasiado que se fala, né? Não casa. Então a pessoa que não casa, ele está ali em pecado. O homem e a mulher têm que casar, selar ali diante do Eterno, um casamento, e construir a família. Mas hoje em dia a gente vê que as pessoas querem só viver junto, mas não querem casar. A pessoa tem que casar, selar ali um casamento, que a família é de Deus, ali ser unido, passar tudo, porque aqui nessa terra a gente passa as durezas, mas ali casado, suportar um ao outro, né? Ter amor um pelo outro, a mulher ter amor pelo homem, o homem ter amor pela mulher, e ser fiel um ao outro. Isso é maravilhoso, a família. Mas para dar certo tem que colocar Deus ali em primeiro lugar. Pois é, pessoal. Sabemos que a igreja somos nós, nosso corpo, nós que temos que largar o pecado e viver uma vida santificada. Nosso corpo é a igreja. Nós que temos de fugir do mal, fugir do pecado. O homem que permanece no pecado, ele está morto vivo. E se ele morrer no pecado, ele perde a salvação. Eu sempre digo, o tempo de se arrepender é agora, de aceitar Adonai, a Deus, de aceitar Ele. O tempo é agora de se arrepender e consertar a vida. Se você está no pecado, larga o pecado. Venha para Adonai, para Deus, viver uma vida santificada, fora do pecado, ter um compromisso com Adonai, de colocar Ele em primeiro lugar e buscar Ele. Porque Ele é aquele que nos deu a vida, Ele é aquele que tem a salvação para nos dar. Mas para isso nós temos de andar com Ele, santificar nossa vida, em oração, em jejum. Passamos por coisas duras aqui na terra, passamos, mas não podemos desistir. Temos de ser pessoas que perseveram até o fim para chegar até o céu. Até o fim. Fazer um compromisso de servir a Adonai, a Deus, até o fim. Permanecer. Eu sempre digo, fazer o possível e o impossível para nós ganhar a nossa salvação. Porque a coisa mais importante para nós é a nossa salvação. Nós, quando viemos para este mundo, nós não trouxemos nada e nem levamos nada. Viemos para cá, para este mundo, sem nada. E voltamos para Adonai, para Deus, sem nada. Viemos sem nada e quando morremos também não levamos nada. Então nós temos de ter amor um pelo outro, perdoar aqueles que nos ofendem. Temos que ter amor, porque Adonai é amor, Deus é amor. Então nós temos de ter amor um pelo outro. Não é verdade? E aqui está dizendo também, pessoal, ora, o servo do Senhor, o servo de Adonai, não deve brigar, deve ser manso,
Servo de Adonai tem que ser manso, suportar uns aos outros, não brigar, porque a briga não é de Adonai. Então nós temos de suportar o outro, não brigar, ser manso. Está dizendo aqui na palavra, o servo do Senhor não deve brigar, deve ser manso, pessoa mansa. A pessoa está te ofendendo,